Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu sou Joe Carvalho, artista orientador de teatro pelo programa vocacional aqui na Zona Norte. Eu tenho desenvolvido, junto a Miss Vocacionades, pesquisas tanto práticas quanto teóricas sobre teatros negros. E no nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre o Teatro Experimental do Negro. E hoje eu vou falar um pouco sobre quais eventos que colaboraram para o surgimento do Teatro Experimental do Negro. Acredito que muita gente já ouviu falar sobre Abdias do Nascimento, que é o fundador do Teatro Experimental do Negro. No final dos anos 30, começo dos anos 40, do século passado, ou seja, 1930, 1940, o Abdias do Nascimento participava de um grupo chamado Santa Irmandad de la Orquídea, que era composto por ele e alguns poetas da América Latina. Entre 1940 e 1942, eles se fizeram uma viagem pelo norte do Brasil e decidiram ir subindo até os países da América Latina que fazem fronteira com o Brasil nessa região. Quando esse grupo está em Lima, no Peru, eles assistem uma montagem de O Imperador Jones. O Imperador Jones é um texto de 1905 e é um dos primeiros textos do século passado que vai representar as personagens negras de uma forma mais complexa, para além dos estereótipos. Quando o Abdias Nascimento assiste a montagem do Imperador Jones, quem faz o protagonista é um ator branco chamado Hugo de Vierre. Ele pinta a cara de preto para fazer essa personagem, para fazer esse protagonista. Ou seja, a prática do blackface, que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. O blackface é quando uma pessoa branca pinta a cara de preto para fazer uma personagem negra e sempre ridicularizando. A gente viu isso em alguns desses programas de humor. Quando o Abdias vê essa montagem, que era realizada por um grupo chamado Teatro del Pueblo, ele fica muito incomodado e começa a se questionar se no Peru não havia nenhum ator negro que pudesse interpretar essa personagem. E ele também vai se dar conta que no Brasil, naquela época, ele já considerava que a população negra era metade da população brasileira e ele nunca tinha visto uma peça de teatro que o protagonista fosse uma pessoa negra. Isso vai ficar por muito tempo na cabeça dele. A viagem continua e o Abdias Nascimento vai para Buenos Aires, na Argentina, e ele ganha uma bolsa de estudos em economia, área que ele tinha acabado de se formar no Brasil, e ele fica mais um ano na Argentina para estudar economia. Nesse período, ele vai acompanhar dois grupos de teatro, o próprio Teatro del Pueblo e o Teatro de la Máscara, onde havia uma extensa vivência de teatro-escola experimental. E aí, quando o Abdias Nascimento volta para o Brasil, ele é preso por responder a ofensas racistas. Ele é preso na Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. E na prisão, ele vai desenvolver o teatro de sentenciado. O que é o teatro de sentenciado? Os próprios presidiários vão começar a escrever as suas peças, atuar, dirigir, fazer figurinos, e essa experiência ela acontece enquanto o Abdias Nascimento está detido. Ele fica detido por cerca de 2 anos. Quando ele sai da prisão, ele começa a pensar em fazer um grupo de teatro só com artistas negros. É importante saber que o Teatro Experimental do Negro não é o primeiro grupo de teatro negro do Brasil, mas tem uma experiência, mas é uma experiência muito significativa por uma série de fatores. Quando o Abdias pensa em formar esse grupo de teatro só com artistas negros, a primeira pessoa que ele vai conversar é o Mário de Andrade. Quando o Abdias conta essa história para o Mário de Andrade, o Mário de Andrade polidamente rejeita. Abdias Nascimento vai para o Rio de Janeiro. O Teatro do Estudante Brasileiro vai oferecer um curso de férias. E nesse curso, a questão racial é amplamente debatida.
e se monta Palmares de Stella Leonardes. A partir disso, alguns artistas negros vão se juntar ao Abdias do Nascimento para a primeira formação do Teatro Experimental do Negro. E nessa primeira fase do Teatro Experimental do Negro, ele é composto por empregadas domésticas, porteiros, desempregadas, pessoas com experiência, com profissões muito simples ou desempregadas. A gente ainda não está. A primeira fase do Teatro Experimental do Negro não foi composta para atrizes e atores profissionais. Quando a gente pensa em Teatro Experimental do Negro, a gente não está pensando só num grupo de teatro. O Teatro Experimental do Negro ele foi uma experiência política, educacional, artística muito ampla, que além de montar cerca de 20 peças no seu tempo de existência, de 1944 a 1961, organizou congressos acadêmicos, organizava concursos de beleza para mulheres negras, organizava cursos de alfabetização que contavam com mais de 600 pessoas, além de também ter publicado a antologia Dramas para Negros, Prólogos para Brancos, e ter organizado um concurso chamado Cristo Negro, que questionava a representação de Jesus Cristo como um homem branco. A ideia do Teatro Experimental do Negro era fundar um museu das artes negras, mas essa ideia nunca ocorreu por falta de subsídio e as obras ficaram sob a guarda do Abdias do Nascimento. Se vocês quiserem saber mais sobre o Teatro Experimental do Negro, tem um outro vídeo que eu fiz que está relacionado na minha playlist e também aconselho vocês a verem os vídeos sobre a Dona Léa Garcia e a Dona Ruth de Souza, que foram atrizes que começaram as suas carreiras no Teatro Experimental do Negro. Tchau, tchau e tenham uma ótima semana. Até a próxima!